Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, a gente começa. Então, Sri Samaraj. Bom, um dia chegará quando o nosso sentimento egoísta se dissolverá e de dentro, nosso eu real, um membro do mundo infinito, surgirá e despertará. E nos encontraremos nas ondas doces daquele ambiente. Lá tudo é doce, a brisa é doce, a água é doce, as árvores são doces, tudo com que entramos em contato é doce, 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 maduro. Então isso é Gaudiya. Gaudiya significa algo doce. A nossa filosofia é muito doce, as nossas canções são doces, e o nosso coração que é um pouco amargo. E por isso a gente precisa realmente tirar esse amargo que existe dentro de nós, esse desejo de sentir, assim, esse desejo de sentir felicidade com a infelicidade dos demais, né, com o choro dos demais. A gente vê isso, né? Por exemplo, na própria sociedade é assim. Ou seja, a pessoa vai no cinema e aí tem aquele filme, né, e todo mundo sofrimento, todo mundo chorando, e o pessoal, às vezes as pessoas choram com o filme, depois elas saem, tá de boa, vai tomar um sorvete, acabou, porque não foi com elas, né? Esse é o problema. Então, de certa maneira, nós sentimos uma certa felicidade com a desgraça alheia. Isso é. E também sentimos um certo grau de um sentimento de injustiça. A gente sempre quer fazer a justiça com as próprias mãos. A gente é assim. Ou seja, existe aí um sentimento de querer que tudo seja justo, mas na realidade nada vai ser justo. Nunca. Nunca. Sempre alguém vai. Né? Por isso que a gente faz. As mulheres podem se sentir injustiçadas, os negros, os índios, enfim, as pessoas querem né, uma justiça. Isso não funciona. Inclusive, no próprio ashram, a gente vai também, como você vai pensar em injustiças que acontecem. Eu lembro um devoto que eu estava, e ele gostava de ser muito justo. Assim, e aí a gente fez um dia a gente fez, era um festival, a gente fez um pavê, e ele, quando foi dividir o pavê, ele tava, éramos três, e ele foi dividir o pavê, e ele estava meio preocupado para saber, ele não queria cometer injustiça. Então foi lá e ele estava assim, e aí ele foi lá e pegou isso é verdade, ele pegou não estou mentindo, ele pegou um metro, né, assim, uma fita métrica, assim, para medir, assim, para cortar certinho. E acabou que ele ficou e quando ele colocou no prato de todo mundo, acabou que ele queria ser muito justo, e acabou que ele ficou com um pedaço menor, né? Não sei por quê. E ele se sentiu injustiçado também em relação a isso. Então, realmente, a gente vê que não é fácil fazer justiça. Mas, como a gente entende, ou seja, aqui o que o Cícero mais está falando é que você precisa deixar de lado esse sentimento egoísta. Né? Ou seja, porque o egoísmo realmente que está dentro de nós, esse que é um grande problema, o arrancar. Isso realmente atrapalha a nossa existência. Quando você quando você pensa só em você. Por isso que o Bhakti, você não pode pensar em você, você tem que pensar nos demais. Então realmente você pode largar tudo, você pode se doar para uma causa superior, porque você está querendo entregar tudo, entregar. Você quer realmente entregar e você não quer nada para si. E você não pensa nas consequências ao entregar. Quando nesse passatempo de Narada Muni com Krishna tinha
uma dor de cabeça, e, enfim. E em Dwarka chamou Narada, e Krishna falou, olha, o remédio, ele falou, Narada chegou e falou assim, Krishna, o que eu posso te ajudar? E não, Novalgina, não, Novalgina, Dipirona, nada disso. Eu preciso a poeira dos pés de lótus dos meus devotos. Então Narada Muni falou, isso está difícil, mas eu vou tentar. Ele tentou, procurou, pediu para todo mundo, e os devotos falar o quê? Dar poeira dos pés, dos nossos pés para botar na cabeça de Cristo? Jamais, jamais. Isso é uma coisa impensável, você pegar, né, Krishna. E de repente ele voltou assim frustrado e Krishna fala, olha, você não conseguiu, você foi em Vrindavan? Não, em Vrindavan não fui. Então vai lá em Vrindavan, pede para as golpes isso. Então quando ele foi, pediu para as golpes a poeira dos pés, ó, Krishna quer a poeira dos seus pés, porque ele quer a poeira dos pés dos seus devotos para botar na cabeça dele, acabar com essa dor de cabeça dele. E nesse momento as golpes chegaram sem pensar, elas foram lá, né, tiraram a poeira, toma Naratão, leva logo, leva logo. E Narada ficou surpreso, ele falou, o quê? Vocês sabem o que significa isso? Ela, sim, sabemos, né, o inferno eterno. Inferno eterno está nos esperando. Mas que importa a gente ir para o inferno? A gente tem que aliviar a dor de cabeça de Cristo. Então esse foi um passatempo sempre contado. Mas Sarvadharma Parityaja Ekam Sharanam Vraja, ou seja, abandonar tudo, 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 e simplesmente se entregar, se lançar diante do infinito. E aí você pode encontrar essas ondas doces, né? Você pode realmente experimentar a doçura em tudo. Então você só vai ver néctar, tudo que você presenciar, tudo que você sentir vai ser doce. Inclusive quando você for maltratado, quando você for injuriado, como a Krishnadas Baji Maharaj dizia, quando ele era maltratado, injuriado, ele falava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Assim, ele não brigava com ninguém, não discutia com ninguém, né? Se alguém falava alguma coisa, ele Hare Krishna, Hare Krishna. Isso é a melhor defesa, você faz, você usa Hare Krishna. Se a pessoa fala alguma coisa, se a pessoa quer insultar você, sei lá, se você sente alguma injustiça, se você sente. Você fala Hare Krishna, você canta Hare Krishna e é a melhor coisa, né? E você pode fazer isso até mentalmente, né? Ou seja, quando você está numa situação assim muito problemática, se você coloca o Mahamantra na sua mente, você vê como muda as coisas. Porque na realidade isso é Vachuvega Manasaha Kruda Viga. A mente está sempre aí te puxando, né? Está sempre fazendo você desistir das coisas. A mente está fazendo você aceitar coisas. E isso é a função da mente. Mas, nesse momento, tira isso, bota Hare Krishna, canta Hare Krishna mentalmente, e você vai perceber a doçura em tudo, você vai perceber que as pessoas são doces, né? Apesar que você só vê o amargo. Por quê? Porque nós estamos doentes, né? Syat Krishnanama Charitate, né? Syat Krishnanama Charitate Sitopatapta Pitopata Sarasanasana Rutika Nukintu Prodam. Não? Bom, sei lá, esqueci o verso. Mas é isso. Ou seja, é o que Rupa Goswami fala, né? Que você está aí como. Sei lá. Tu está infeccionado aí por essa doença, né? Ou seja, é como essa doença, ele fala, assim como o Pita está agravado, né? Quando o Pita está agravado e não consegue experimentar o doce das coisas, né? E tudo é amargo, ainda que você come um doce de leite, você sente amargo, né? Imagina. E ele fala que você precisa realmente tomar um remédio. O remédio é o doce. Você precisa comer coisas doces para que você possa sentir o doce nas coisas naturalmente, porque você só está sentindo amargo. Então essa é como. Então, de tanto você cantar, seja de tanto você praticar, você vai acabar sentindo que tudo é doce, que tudo realmente tem um sentido, né? Que você tem esperança. Você tem esperança com você mesmo, você tem esperança com as pessoas, você tem esperança com tudo, porque na realidade esse é o seu objetivo, né? Perceber que tudo está perfeito, que tudo realmente
faz sentido na sua vida. Citações dos acharyas aqui. Tá, então, Srimad Gaura Govinda Swami, né? Ele estava... bom, a gente vai continuar aqui, né? Porque ele está dizendo que... Assim, no sentido assim, eu até uma conexão com tudo com o que nós falávamos antes, ou seja, essa falta de confiança, você não pode confiar em ninguém, você não pode, porque ele está falando, nós fomos enganados tantas vezes, né? E agora a gente não pode confiar em ninguém. Não há sados, não há pessoas que... Você não vê nenhum sado, você não... Imagina, e claro, existe essa tendência também, uma tendência que nós temos, né? Acho uma coisa já meio da nossa mente, né? De você realmente desconfiar das coisas, de certa maneira. E, entretanto, quando você chega na consciência de Cristo, você tem que confiar. Tem que confiar. Você tem que confiar no guru, confiar no sadhu. E, claro, inclusive Arjuna, ele pergunta a Krishna como se comporta um sadhu, como ele anda, como ele senta, algo assim, né? no Bhagavad Gita. Né? Então, na realidade, mas você tem que pensar o quê? Será que você tem a visão para ver o sadhu? Né? Porque nós somos almas condicionadas. Então, nossa visão ela é defeituosa. Então, como a gente pode ver um sadhu? Ou seja, como você pode perceber que uma pessoa é um sadhu, é um santo? Né? E você pode pensar, eu só vou ver, se eu ver, eu posso acreditar. Eu tenho que ver. Uma coisa assim. Como São Tomé, né? São Tomé, que ele pediu para botar a mão nas chagas, né, de Cristo, né, de Jesus Cristo. Né? Ele falou, só acredito porque os apóstolos tiveram uma visão, não foi isso? Tiveram uma visão e Jesus apareceu, né, e eles começaram a contar, e São Tomé falou, não, eu não acredito nisso. Só se eu colocar a mão na chaga dele, né, assim, e aí eu posso acreditar. Aí Jesus apareceu para ele, né, e falou, não, coloca a mão, né, coloca. São Tomé. Não é isso? Uhum. Então a gente pensa assim, ó, se você puder me mostrar Krishna, eu vou acreditar. Se você não me mostra, eu não vou acreditar. Tem pessoas que são assim. Eu quero ver, então a gente viu esses dias eu passar tempo, né? Não sei se é Maharaj, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? O cara foi lá, né? Queria perguntar algo para Prabhupada Bhaktisiddhanta e ele queria saber, você viu Krishna? Eu quero ver. Se você vê, aí, se você viu, e se você fala que viu, aí, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta, o que ele dizia, falou assim, o que adianta eu falar que eu vi? Você não tem olhos para isso. Você não vai realmente ver nada. Porque quando o Krishna diz esse verso, né, Tadvidi pranipatena pariprashena sevaya upadikshantite gyanagrina stat darshinaha, ou seja, a pessoa que tem o darshan, ela que, se ela tem o darshan do mundo transcendental, ela pode realmente te mostrar o mundo transcendental. É mais ou menos isso. Mas só que a gente não tem que ficar querendo ver coisas, sentir coisas. Como nessa passagem que a gente não gosta de falar, mas como dois sannyasis ou dois brahmacharis, eu não lembro, que eles estavam, se aproximaram com a Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, e falaram, olha, a gente tem uma coisa para falar com você, assim, séria, a gente quer falar sério com você. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, não, pode falar, fala. Na realidade, a gente está 10 anos aí praticando, fazendo tudo, Ekadashi, jejuando, e coletando, e fazendo tudo que você pede, a gente está seguindo tudo. E só que a gente não está sentindo nada. É para o Prabhupada que você fala assim, ufa, que alívio, vocês não estão sentindo nada. Que bom. Continua assim, não sentindo nada. Porque se vocês dissessem que estão sentindo alguma coisa, eu ficaria preocupado. Isso é o sarradismo, ou seja, você pretender algo que você não tem. É você realmente não querer pagar o preço. Você não quer pagar o preço. O preço é caro. Como se explica? Se você entra numa loja, você entra numa loja de carros, de automóveis que vende, sei lá, Toyotas, Mercedes, uma coisa assim. Você entra ali, você vai ver que não tem ninguém, pô. Você entra ali, tem um vendedor, não tem ninguém ali.
Aí você entra, olhou curioso, você não vai comprar, né? Bom, não sei, você não vai comprar uma Toyota, uma Mercedes, mas você entrou ali, não viu ninguém, né? Ah, bom, já aconteceu comigo, eu já entrei assim pra ir no banheiro, né? Deu vontade de ir no banheiro, não pra comprar uma Toyota ou comprar um Mercedes. Então a gente vai no banheiro. E aí fala, posso ir no banheiro? Pode, vai lá. Aí eu olhei, mas não tinha ninguém. Eu falei, nossa, os caras vão falir, né? Não, o pensamento é errado, não vão falir. Porque quando entra, uma pessoa entra, compra o carro. É uma pessoa que entra, sei lá, na semana, não sei em quantos dias, ele vai comprar o carro. Agora, você entra lá no produto lá do 1,99, nossa, tá todo mundo. Você quer aquele negocinho assim, mas vai tudo de plástico, negócio que não, né, que não vai durar nada, você sabe, né, que comprou aquilo, meu Deus. Mas muitas pessoas estão ali, fazendo, a fila é gigante, assim. Por quê? Porque elas não têm como a capacidade de comprar, de pagar algo assim que é muito raro e entram num local que pode comprar qualquer coisa. Então é assim. Ou seja, se você quer realmente algo, você precisa pagar, você precisa realmente pagar o preço, né? E imagina, e o Gora Prema, como a gente viu ontem, né, Provável Ocidente, ele falando, né, é assim como, bravo, as pessoas não querem o Gora Prema, elas querem Dharma, Artha, Kama, Moksha, que raiva, ficou vermelho, assim, vermelho. Por quê? Porque realmente as pessoas não querem isso. E Prabhupada é, imagina, até tem um passatempo, eu não sei, eu escutei, né? Eu nunca li esse passatempo. Mas sei lá, mas, assim, é que um devoto foi tomar sannyas com o Prabhupada tá tudo pronto, assim, já tá tudo preparado para tomar sannyas. E de repente chegou lá a esposa dele, última hora, falou: Prabhu, não, Prabhu, que não sei o quê, e tirou ele da cerimônia, uma coisa assim. E ele provavelmente assim, começou a chorar, assim, assim, nossa, como é Maia, né? Ou seja, e na realidade não é questão de sanice, nem da renúncia, eu só estou dizendo o sentimento, né? Porque, por exemplo, como o Gurudeva disse, se você é um grihasta é, e você segue a coisa direitinho mesmo, você é como um sannyasi. Em Kali Yuga, um grihasta é sannyasi, é como um sannyasi. Se ele educa os filhos, se ele, né? Na verdade, nós temos que estar dispostos a primeiro admitir que a gente é cego. A gente não consegue ver com a nossa própria visão, como no caso lá de Dhritarashtra, né? Quando Cristo manifestou sua forma universal, Dhritarashtra, todo mundo falou, nossa, incrível, incrível, uau, parecia uma coisa assim. E Dhritarashtra falou assim, ele era cego de nascença. Ele falou assim, não, eu quero ver. Todo mundo está vendo, menos eu. E aí ele fala para Cristo, Cristo, por favor, dá um jeito aí, né? Me dá uma visão, faz eu ficar, que eu possa ter visão para ver essa forma universal, na verdade. E depois você tira a minha visão, não tem problema não. Cristo falou, não, não, não precisa de visão, não. Você não precisa de olhos materiais para ver isso. Eu digo, veja e você verá, sem olhos. Uau, sem olhos para ver, né? Incrível isso, né? Então, na realidade, você vai ver quando você estiver preparado para admitir a sua deficiência. Aí você vai ver. Se você não está preparado para admitir a sua deficiência, você nunca vai ver. Você vai realmente, você vai desconfiar. Você fala, não, mas não, ele é um sado, mas ele está falando forte contra a pessoa. Você sempre fica assim, nossa, mas será que ele está sempre procurando defeitos? Essa é a nossa visão muito distorcida. A gente precisa modificar isso, né? Não concordo muito, mas porque na realidade a gente tem que chamar mesmo, assim, perturbar mesmo. Por exemplo, como se fala, quem não chora não mama. E quanto mais você chamar, é melhor. Por isso que se fala que você pensa assim, não, o que importa é a quantidade. É a quantidade. Então eu vou cantar 16 voltas, sei lá, muito concentrado. Com maior concentração que eu posso. Não. No caso, eu só estou dando um exemplo. Né? Se você se dispôs a cantar 64 voltas, você tem que cantar. Você fala assim, não, mas não vai estar tudo concentrado. Não importa. Por quê? Por causa da quantidade. A quantidade vai levar a qualidade. Né? Porque a gente pensa
A gente pensa assim, é porque a gente tem essa mania, assim, um certo perfeccionismo, né? Absurdo. Você acha que tudo tem que ser perfeito, né? Assim, tudo tem que ser perfeito. É tudo. E você acha que realmente. E existe uma certa. Uma tendência a gente negligenciar a nossa prática por causa dessa suposta perfeição. Porque você acha que tem que ser perfeito, se não for perfeito, você não quer fazer. São coisas assim. Você tem que fazer, ainda que seja imperfeitamente, você tem que fazer. E Cristo ele fala isso. Você me oferece alguma coisa. Imagina, bom, eu não sei, Cristo fala assim, me ofereça patrão, puspão, falando, toian. Ele falou flor, sei lá. Você me oferece folha, tá? Sei lá, me oferece coisas assim, não tem tanta elaboração assim. Então a gente precisa buscar ou seja, tirar um sentimento, né, que você precisa e qualquer coisa que você fala tá ótimo. A gente vê lá quando o Mahaprabhu tava chorando, né? Ela se aproximou perto de Haridas Thakur e o Mahaprabhu chorando assim, e triste, não chorando, ele estava chorando triste nesse momento. E aí o Haridas Thakur fala: por que você está chorando, Prabhu? Estou muito triste. Os Javanas, né? Eles não estão, no caso eram os muçulmanos, né? Os muçulmanos eles não vão ser liberados, eles não vão aceitar o santo nome, eles não vão aceitar cantar. E ele começou a chorar. Assim. E a realidade falou assim: não se preocupa, não se preocupa. O santo nome é tão poderoso, que quando eles falam Haram, eles já vão ser liberados. Né? Haram. Haram significa uma coisa assim que é muito uma coisa assim horrível, rara. E aí tem essa história que se conta, o muçulmano tá lá, de repente um javali enfia, crava as suas presas, né, no muçulmano, né, e ele começa haram, 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 não sei, uma coisa, você tá falando assim, uma coisa horrível, coisa abominável, mas ele foi liberado, entende? Então a gente não tem. O nosso sentimento é o quê? O sentimento de necessidade. Eu tenho que cantar, eu quero encher o saco de Cristo. Assim, eu vou encher, perturbar Cristo. Desde quando eu acordo até dormir, e tudo não importa, qualquer coisa. E é assim, quando você mete chuta a pedra, você fala Hare Krishna, Haribol, Hare Krishna. Ai, entende? Assim tem que ser. Ou seja, a gente não pode ficar como espera. O Mahamanta não é para você ficar esperando uma perfeição. O Gayatri a gente entende que é um pouquinho diferente os Gayatri. O Gayatri, tá, a gente entende isso. Mas o Mahamantra não tem isso não. O Mahamantra é de qualquer maneira, de qualquer jeito. Até no final você vai... podem fazer como o Haridas Thakur mesmo. Imagina, ele estava lá, o Haridas Thakur estava lá, e o governador proibiu dele cantar o Mahamantra. Ele falou: para de cantar Mahamantra, você é um hindu, você não é hindu, você é muçulmano. Você tem que cantar, você não pode cantar esse nome. E o que ele falou? Ele falou: você pode cortar o meu corpo em pedacinhos, eu vou continuar cantando. Imagina. Ele foi castigado em 22 mercados e continuou cantando. Sim, claro, depois ele falou, não, quando os guardas falaram, ó, gente, se você não morre, cara, se você não morre, o governador vai matar a gente, vai matar a nossa família. Aí fala, então tá, não, por isso eu morro, então. Aí foi lá, fingiu que morreu, sei lá, não tinha todos os poderes místicos, né? Aí ficou lá como, né? E de repente ele pulou no... desculpa. Morreu. Então vamos enterrar ele. Não enterra não, porque ele não merece ser enterrado, porque para os muçulmanos tem que ser enterrado, né? Bom, joga ele no rio, joga ele no Ganges. Aí depois aí quando jogou no Ganges, ele saiu nadando por outro lado e viram que foi um milagre. Isso é essa insistência, você não pode desistir. Aí eu Uhum. Lembrei uma cena que eu vi, mano, a gente era pequeno, a gente viu. Não, acho que na época, os Trapalhões, você conhece? Eu conheço também. Você conhece? Tá, os Trapalhões, né? Então aí o que acontece? Aí tinha um cara lá que era um cara muito engraçado, que era o Didi, né? Didi Mocó.
E ele tava fazendo. Foi uma coisa. Eu não sei porque eu lembrei disso, mas enfim. Lembrei e vou contar. E ele tava. Tinha um cara que tinha um. O apelido de. Botaram o apelido de Piolho. Piolho. Então ele chegou lá e falou assim: Ah, seu Piolho, seu Piolho. O cara grandão assim, ele falou: Ó, não para de me chamar de Piolho. Eu vou castigar você. Eu falei: Não, seu Piolho, seu Piolho. Aí pegou e começou a bater nele assim: Piolho, Piolho. Aí foi lá, amarrou ele assim, né? Amarrou ele assim todo. E falou: E ele e o Didi, né? Falava: Piolho, Piolho, Piolho. Amarrou as mãos dele: Piolho, Piolho, Piolho. Aí quando vê, amarrou a boca dele, né? Ele falou: Agora acabou, né? Aí fez assim, começou, aí fez assim, tá? Um dedinho assim. É algo assim, não sei. É que você realmente tem que insistir, igual a Chandra tá insistindo, insistindo, ela quer colo, sei lá, uma coisa assim. Então é isso, você tem que insistir com o Krishna. Se você não insiste com o Krishna, não vai funcionar. Por isso que é tudo, é 24 horas, teísmo pleno. Você tem que, acordou, já tem que fazer levantar japa, tomar banho, mangala. É assim como um empresário que está muito ocupado. Imagina, você vai conversar, vai lá, empresário, sei lá, um político muito poderoso. Eles têm assim a agenda deles assim muito lotada, né? Não tem tempo para ficar. O que eu vou fazer? Não. E é a mesma coisa. Consciência de Krishna, sim. Então você tem que insistir de todas as maneiras, assim. Seja insistente, seja chata. Não se preocupa com isso, entende? Pretinho? Não, é que na verdade o Krishna é negão. Ou seja, chama significa negão. Eu acho que não. Ele é o nosso pretinho, ele é o nosso negão. Pode chamar, não tem problema. Se chama Krishna, e Krishna já entende que é negro, né? Então, não precisa falar. Se o guru dá um serviço, ele está te testando. Se o guru não dá o serviço, ele está te testando. Então eu acho que o guru está te testando o tempo todo. Porque é o teste. Você tem. Porque quem vai te testar? Claro, você pensa assim, não, Maia tá testando você. Sim, Maia está testando você. É... Entretanto, Maia tá aí, né? Kama Krudera Dasa Hanatara Latikoi, Brahmitri Visado Vadapoi. Ou seja, você tá apanhando com a sua luxúria, com a sua ira. Aí você, no momento, você consegue encontrar um sado. Uma pessoa que agora Maia fala assim, já bati muito nele. Nossa, o cara já não aguenta mais. Mas agora ele parece que ele quer, tem um sucrite aí, Bhakti Mukti Sukriti, condensou aí. Vamos ver se vai dar certo. Aí chega o guru, e quando o guru chega, imagina, ele entra, ele atua como um exorcista, sei lá, como um médico, é uma coisa assim. É assim fala, o verso fala, o guru é como um exorcista. Ele vai te exorcizar. Você está com fantasma, você está cheio de fantasma, e agora o guru vai tirar esses fantasmas de você. É uma coisa assim. Então nesse sentido, o guru ele está te testando. Ou seja, então se ele te dá um serviço, ele está te testando. Na verdade, o serviço é o teste. Não é que o guru está lá, agora eu vou dar o serviço para ele, será que... Não é isso, mas já é assim também. Ou seja, porque na verdade o guru ele é como o agente de Krishna, ele é sei lá, como se fala, ele é como o embaixador. Embaixador que representa o presidente, o primeiro-ministro, não sei. Ele está representando você. Ele está representando uma agência superior, perdão. E de certa maneira, ele está testando você, sim. Ou seja, ele está testando, mas não que ele queira testar, eu acho. Não que mas às vezes eu acho que sim. Acho que sim. Pode ser que sim. Como, sei lá... Como, por exemplo, sei lá, lembro um passatempo. Tava lá os ocidentais, tinha uns ocidentais que chegaram, um pessoal que chegava perto de um guru, e de repente pediram ao guru para falar a respeito da autorrealização, uma coisa assim. E o guru, ele trabalha, assim, tinha alguns discípulos, enfim, era um guru de família, uma coisa assim, e ele e as pessoas cuidavam, faziam tear, né, assim, teciam. E nesse momento o guru falou assim, peraí,
Eles pediram eles fizeram uma pergunta e o guru não deu uma resposta, né? Ele não deu resposta, né, sobre como alcançar a autorrealização. E nesse momento ele chamou um dos seus discípulos, o Krishnadas. Krishnadas veio e ele falou: você podia fazer um arroz, um arroz. Não, ele falou assim, você podia fazer um arroz doce pra gente aqui, né? Aí eu falei, sim. Ele falou, então, mas só que é o seguinte, coloca bastante sal. Né? E aí o Cristianas foi lá e fez arroz doce, colocou sal e eles comeram. Todo mundo com a cara meio estranha, porque isso é como arroz doce com sal, imagina, coisa estranha. E aí depois ele falou assim, me traz, ele falou, me traz a lanterna, era de dia, me traz a lanterna, porque eu perdi, aqui caiu uma agulha aqui, eu preciso achar. E todo mundo, e ele foi e trouxe. Os discípulos lá, os pretendentes para discípulos, não sei, eles falavam, mas você não vai falar sobre qual é a chave para a autorrealização, uma coisa assim? Ele falou assim, não, vocês não entendem, né? Eu tô mostrando para vocês, no comportamento dele. Tá vendo? Ele sabe que não pode botar sal no arroz doce, mas eu dei a ordem, ele faz. Ele sabe que eu não preciso de uma lanterna de dia, mas ele traz, ele acende. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Uma coisa assim. Então, sei lá, é uma coisa assim. Ou seja, eles estão. O guru muitas vezes ele pode fazer alguns momentos assim. Acho que isso pode acontecer. O guru vê se tipo através de um serviço ele tá testando a sinceridade do discípulo, uma coisa assim. Mas também existem outros fatores assim que estão envolvidos nisso, né? Por exemplo, o Samaraj Prabhupada ele falava assim, vai para a China, vai lá para a China pregar na China, né? Não sei, uma coisa assim. Ou como Prabhupada Ocidente pediu você Samaraj ir para a Inglaterra, para o Ocidente pregar, e ele não quis, assim, ele não tinha esse desejo. E depois Prabhupada Ocidente como ele acaba acomodando tudo. Então, o que a gente acha? É que realmente tudo é um teste. O serviço é o teste. Por quê? Porque é o seu laboratório, na realidade. Quando você faz o serviço, é a hora de você ser testado mesmo. Você está lá cantando, né? Você está lá, Hare Krishna, Hare Krishna. Você está pedindo serviço. Você tá pedindo para não ser tão ocupado pela energia material e ser ocupado pela energia espiritual. Então aí vem um serviço. Quem te dá o serviço é o guru. Então é um teste. Então, por exemplo, se você chega num local, sei lá, onde você tem serviço e o guru te deu esse serviço, poxa vida, você tem que fazer o serviço, essa é a ideia. Então, agora, se ele não te dá serviço também, talvez, acho que pode ser um teste também, não te dá serviço para você pedir serviço. Não está te dando nada. Gurudeva, o que eu posso ser útil? Como eu posso ser utilizado? Como também, imagina, e isso é uma coisa muito, muito sutil também, quando Prabhupada Siddhanta ele foi visitar um discípulo, que era uma pessoa assim, bem importante, era uma pessoa assim, muito rica, né? E ele foi de carro, e quando ele chegou de carro lá, era tipo uma fazenda, e ele chegou lá, e aí Prabhupada Siddhanta estava no carro, na hora que ele foi descer, assim, estava cheio de lama, assim, muita lama. E o discípulo estava com uma roupa branquinha, assim, uma curta, uma coisa assim, bem bonita, assim, bem branquinha, assim, branquinho. E ele foi e, pum, se lançou no chão, assim, para Dandavats, né? Sashtanga Dandavats, assim, para Prabhupada Ocidente. Nesse momento, Prabhupada Ocidente falou, não faz isso, olha. Você vai se sujar, tem lama, você já se sujou, olha. Aí ele falou assim, Prabhupada, a única coisa que eu tenho para dar é Dandavats. Né? É isso que eu tenho para entregar. Realmente, eu acho que é isso. O discípulo, ele tá sendo testado o tempo todo. Se ele tem serviço, se não tem serviço, se todas as situações, acho que são um teste mesmo pra gente. A gente está sendo testado, né? Você está toda hora lá, né?
falando Trinapi, Sunichena, Taruaki, Sahishnuna. E aí, Krishna, aí através do Guru, você tem uma situação, e aí Krishna fala: ó, você não está pedindo humildade, cara? Você não está pedindo humildade? Aí daí, chegou essa pessoa aí para você testar a sua humildade. Você não quer ser tolerante? Aí, ó. Você não quer ser mais tolerante que a árvore? Tá aí, ó. Vrindabhumi. Você não quer ser humilde? Aí, ó, tá aí. Vai cuidar de pessoas, vai. É assim, isso realmente é isso. É teste mesmo. Então, de certa maneira, a gente entende que sim. Que se o serviço, se o guru te dá um serviço, é um teste. E se você não tem serviço, também é um teste. Então, espaço Silabhakti Pramod Purusha Maharaj, ele vai falar. Que os esforços inúteis para conciliar essas realidades reciprocamente opostas, que ontem ele falava, né? Do aspecto espiritual e o aspecto material. E como a gente pode enxergar tudo, a luz do sol jamais será compatível com a escuridão que nos impedem a visão. Assim como o sol nascente dissipa a escuridão, traz bons auspícios para o mundo, a natureza dos não invejosos neutraliza a conquista dos invejosos. Dessa maneira, a paz suprema passa a reinar no mundo. Né? Então, o Guru está explicando isso, ou seja, que é como... É que o bem sempre vence o mal, ou seja, onde existe luz, não existe trevas. E na realidade, em quem você vai se refugiar? Em Cristo. Não tem outra saída. Né? Ou seja, quando o Uddhava ele viu as golpes, ou seja, quando ele imagina Krishna, ele manda Uddhava, ele manda uma mensagem, ele fala através de Uddhava, ele fala, olha, vai lá, né? Uda era Shastravit, ou seja, ele tinha muito conhecimento, ele era conselheiro de Krishna, de certa maneira. Então, quando Krishna queria fazer alguma coisa, sempre pedia o conselho a Uda. E ele sabia todos os Shastras. Né? E quando Krishna fala só, você é mais querido para mim, Uda, do que Balarama mesmo, Sankarsana, ele fala, você é mais querido, mais querido que a própria deusa da fortuna, que o meu próprio eu, né? Krishna fala isso para Uda. E Uda ficou assim como muito, né? Incrível. Krishna colocou ele como o mais querido. E quando ele vai para Vrindavan, ele tem uma decepção, porque quando ele viu as golpes, ele falou, meu Deus. Quando ele tentou entregar a mensagem de Krishna, que Krishna fez uma mensagem, né? Mandou uma mensagem para ele. Quando ele tentou isso, ele não conseguiu. Por quê? Porque ele falou assim para elas, olha, vocês têm que desapegar, vocês têm que, sei lá, vocês têm que praticar um processo de... assim, não. E ela falou assim, não, nosso problema é que a gente não consegue deixar de pensar em Krishna. Isso é o nosso problema. Você está falando a gente meditar. Ele falou, você tem que meditar. Ele falou, não, a gente não consegue meditar. A gente não consegue parar de pensar em Krishna. Isso é o nosso problema. E quando ele viu a absorção delas, assim, em Krishna, e já fazia tanto tempo que elas estavam separadas de Krishna, então o Uddhava, ele falou assim, não, realmente eu quero nascer como grama, né? Quero nascer como grama, para que elas pisem sobre mim e eu possa ter um pouquinho do amor que elas têm por Krishna. Então ele fala assim, imagina se como Krishna, em quem mais eu vou me refugiar, a não ser Krishna, se ele foi tão misericordioso com Putana, que queria matá-lo, imagina. Putana vai e passa um veneno no seio, assim, chega lá, né? A gente viu lá no Gopal Champa, né, como Diva Goswami descreve, assim, né? Ela foi
e ela assumiu a forma de uma bela golpe, e ela entra, todo mundo ficou assim, ó, quem chegou? A deusa da fortuna, é Lakshmi mesmo que chegou, e ela foi. E só que ela tinha o desejo de matar Krishna, imagina. Matar ele tinha quantos? 6 dias, eu acho, né? 6 dias, uma coisa assim. E ela foi para matar Krishna. Imagina se acontecesse isso. Isso aí não é notícia, né? Uma mulher vai lá, tenta envenenar um bebê de 6 dias. Isso seria notícia, notícia, jornal. Então, na realidade, aí Krishna e Uda fala, não, quem mais eu posso me refugiar? A não ser ela, a não ser Krishna mesmo. Então, realmente, a gente entende que Krishna ele está dando essa oportunidade para a gente, né? Tesham no Kampartam, Tesham no Kampartam. Ou seja, ele tá é para mostrar a misericórdia. Tesham no Kampartam. Eu tô tirando essa escuridão. Imagina, então assim tá Christian está explicando. Guiana de pena, eu dou com a luz do conhecimento, eu estou tirando a escuridão. Guiana de pena. Ou seja, então Krishna ele tá dando para gente a oportunidade, porque nós estamos assim envolvidos na escuridão e Krishna agora, ou seja, ele está dando esse conhecimento para dissipar a escuridão. Então onde tem o conhecimento, onde tem essa luminosidade, não vai ter escuridão. Isso é que o Gurudeva está falando. Você realmente precisa entender isso, né? Que quando o sol ele está nascendo, você acaba todos os problemas, né? Assim, de certo sentido, o medo, né? À noite ela traz um certo medo, né? Assim, é tudo escuro, você não sabe, você não está vendo nada. Mas quando o sol nasce, aí todo mundo, né, pode andar assim com coragem, porque os aspectos inauspiciosos, sei lá, esses seres já não estão ali, né, influenciando tanto. Então é essa luz, esse conhecimento que vai dissipar a escuridão, a ignorância, isso que a gente precisa entender. Então isso a gente já recebeu, essa misericórdia. A gente precisa realmente utilizar isso. A diferença entre Sukriti e Sanskara. Então, na realidade, o Sukriti é quando você realiza algo e que vai te aproximar do Bhakti. Esse é o Sukriti. Por exemplo, o Sukriti é como um crédito, uma coisa assim. Então, por exemplo, então existe o Bhakti, o Mukti, Sukriti, que é o Sukriti que vai se condensando, o Sukriti que você conseguiu em relação ao Bhakti, a devoção. Então, existe o Agnata Sukriti, que é o Sukriti que você não sabe. Por exemplo, agora uma pessoa fala, ele tem Sukriti. Você tem Sukriti. Ele tem Sukriti. Porque você realmente, você chegou e você já vestiu a camisa, sei lá, você está praticando e você já está, né, gostando da coisa, uma coisa assim. E a gente vê, tem pessoas que chegam assim no templo e elas parece que, sei lá, que agora elas só estão relembrando, uma coisa assim. Por quê? Porque elas já têm o Sukriti, então para elas é muito mais fácil. E o Sukriti é uma coisa que você adquire meio sem saber, o Agnata Sukriti. Então, de repente, uma pessoa vem aqui, um voluntário veio aqui, ele plantou um pé plantou uma banana, uma bananeira, uma coisa assim, ele ajudou nisso. E quando ele ajuda nisso, quando ele planta a banana, não sei, e aí de repente a banana cresceu, aí Gurudeva vem, e aí ele vem e come essa banana. Então essa pessoa que plantou a banana adquiriu um Sukriti. Então o Sukriti é uma coisa que você adquire para o Bhakti, né, em relação ao Bhakti, quando você serve a um Vaishnava. Então, o Sukriti seu vai ser na medida que você servir um Vaishnava. Por exemplo, inclusive diz que se você vai para o Brahman, por exemplo, um impersonalista, um desses Mayavadis assim, que chegam no Brahman, Então Bhaktivinoda Thakur ele explica que em algum momento
um desses Mayavadis, Advaitavadas, eles como estimularam a devoção de algum devoto, entende? Ou seja, você encontrou o Mayavadi está lá, e aí uma pessoa chegou, e de repente ele falou alguma coisa, o comportamento dele, não sei, estimulou a sua devoção, e aí você de repente você encontrou os devotos, e agora você se tornou um devoto. Então esse Mayavadi que de repente ele chegou no Brahman, ele alcançou o Brahman, ele ficou lá no Brahman, já está no Brahman, ele vai sair do Brahman. Por quê? Porque ele ganhou um Sukriti. Ele ganhou um Sukriti, por quê? Porque ele te ajudou a se aproximar de Cristo, entende? Então ele vai ter que sair. Então esse Sukriti é uma coisa assim que vai te conectar mesmo. É através do Sukriti, Ado Shraddha Tato Sadhusanga. Ao princípio é Shraddha, então você tem um Sukriti, esse Sukriti ele vai fazer você acreditar, vai fazer você realmente poder aprender com as escrituras, né? Isso é um Sukriti. Já o Sanskara é como que? O Sanskara é quando você é firme, quando a gente fala Bhakti Sanskara. O Bhakti Sanskara é uma coisa que já está como já entrou, é como esse exemplo que dá da pedra, você passando um araminho na pedra, né? Você vai passando, aí fez uma fissura, marcou em você. Então você já está marcado com isso. Então uma prática que você tem, ou alguma coisa que você faz, e que isso já tem, já criou impressões. O Sanskara significa impressões. Então tem os vritis, né, que são como as ondas, né? São como a mente está aí, né, com muitas atividades, são os vritis. E em algum momento isso vai se tornar um Sanskara, ou seja, vai se tornar uma coisa assim muito como condensada, né? Como fala, marcada. Então essa é a diferença. O Sanskara é uma coisa que já está marcada em você, é um Bhakti Sanskara. A pessoa tem um Sanskara de outra vida, tem uma impressão assim muito forte do Bhakti, e quando ela chega, ela fala, como assim? Nossa, parece que já estava fazendo isso, parece que o que ele me falou, eu já sabia, uma coisa assim, entende? Isso é como um Sanskara, você tem um Sanskara, uma coisa assim, um Sanskara é uma coisa que já está marcada em você. E o Sukriti, ele pode só te aproximar mesmo, né? Todas as suas, os Sânskaras, você vai levar, né? Tudo que está no seu corpo sutil você leva, é sua bagagem. Por exemplo, quando você abandona o corpo, qual é a sua bagagem para o próximo corpo? É o seu corpo sutil. Então está aí tudo no corpo sutil. Então, se você está lá, né? E de repente Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva, né? Ou seja, você está vagando, e de repente você conseguiu o Bhakti-Lata Bija, você conseguiu a trepadeira do serviço devocional. E aí não importa o que você tenha, ou seja, os seus anartas, eles não têm raízes profundas, né? Assim explicou Sri Sara Maharaj. Você não tem, são como cogumelos, eles não têm raízes profundas. Então eles vão, é natural para você servir Krishna, entende? É natural para você adorar Krishna, ter uma conexão com Krishna. E quando você pensa em Sukriti, isso é como assim, por exemplo, você tem uma Ferrari em casa, né? Você tem uma Ferrari em casa, mas você não tira ela da garagem. O que adianta? Não adianta nada. Então você tem muito Sukriti, mas você não botou o carro para andar. E às vezes o cara lá com fusquinha, ele faz milagre com fusquinha. Assim? Ele vai com fusquinha, ele vai para todo local, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado. Então, e ele não tem tanto Sukriti como o cara que tem a Ferrari, entende? É mais ou menos isso. Então, um devoto ele pode ter muito Sukriti, mas se ele não trabalha isso, não adianta nada. Claro, o Bhakti, se ele tem e se ele não ofende o Bhakti, isso se entende que em algum momento isso vai despertar, né? Ou seja, vai ser utilizado. Mas
talvez não nesse momento. Então, na realidade, quando a gente pratica a vida espiritual, isso é como um despertar que você tem mesmo. Você tem um despertar. E esse despertar, ele te leva a projeções superiores, né? Ou seja, de consciência, essa coisa. Então, agora, o Sânscrita, o Sukriti, enfim, os Anartas, como você falou, a Rainha Kunti está falando, não, com tantas impurezas que eu tenho no meu coração, com tanta luxúria, com tanta ira. Claro, ela está, né, fazendo uma oração, e como às vezes o Bhaktivinoda Thakur também ele ora, né, quando você ora, né, e tudo que ele está falando ali, né, ou seja, o Bhaktivinoda Thakur fala, no caso de Kunti Devi também, não é que ela tem isso, ela não tem nada disso, entende? Ela não tem nada disso. Mas ela está ensinando você a orar, é uma coisa assim. Ela está ensinando você a orar. E Bhaktivinoda Thakur também, ele está ensinando você a orar. No sentido sempre de incrementar o lado negativo, mas sem esse pessimismo, né? Você entende, você fala assim, nossa, estou tão contaminado que Cristo não vai escutar minhas orações. Mas veja bem, Krishna ele vai te beneficiar. É como o sol ele nasce, ele nasce para todo mundo, né? Você fala assim, o sol nasce para todo mundo. E o sol ele vai nesses locais contaminados também. Não, o sol nasceu, eu falo, no bueiro eu não vou. Eu não vou ali tá muito sujo, tem muito lixo ali, não vou ali não. O sol onde na floresta ali que é bonitinho, ali tem água. O sol não está fazendo isso, ele vai em todos os locais. Então é isso. O Krishna ele vai em todos os locais, ou seja, e você é filho desse néctar, ou seja, você tem essa conexão com esse néctar, com esse plano transcendental. Então você é como um filho de néctar. E você só vai ficar satisfeito com néctar, como a gente viu hoje, né? É doce. Você vai se atrair pelo doce. É como se você coloca um doce, você vai atrair, né? Sei lá, o doce vai atrair sei lá, as abelhas, os animais ali, uma coisa assim. Você é atraído por esse aspecto. É uma coisa assim que realmente você não tem como fugir disso, né? Você não tem como fugir de ser atraído. É como o imã. O imã, ele atrai o ferro. O ferro vai se sentir atraído pelo ímã. É natural. Agora, quando isso não vai acontecer, quando o ferro estiver enferrujado, né? Oxidado, sei lá. Aí o ímã não consegue atrair o ferro. É a mesma coisa. Agora, Cristo não consegue atrair a gente, por quê? Porque a gente está muito oxidado. A gente está tão oxidado, assim, existe uma barreira tão grande aí, né, entre a gente e Cristo. Né? É a mesma coisa. Você chama alguém para entrar, eu chamo alguém para entrar. Aí eu boto, sei lá, bom, imaginando que a gente bota um armário, a gente bota uma geladeira atrás da porta, e você pede para a pessoa entrar. E a pessoa bateu na porta, ela quer entrar. Ela quer entrar. Mas você botou muitas coisas ali que impedem a entrada dessa pessoa. Então, por isso, a gente precisa ter o coração aberto, no sentido de entender que as nossas debilidades, as nossas deficiências, ou seja, tudo aquilo que a gente realmente. A distância que a gente está de Krishna, existe uma distância muito. Existe, a gente tá muito longe disso tudo. Entretanto, a gente vai continuar insistindo, a gente vai continuar orando, a gente vai, apesar de todas essas contaminações, a gente quer uma conexão, a gente quer uma coisa, como diz Swami Maharaj Prabhupada, ele dizia, você vai ter que, fala que é como sair para caçar um rinoceronte, é uma coisa assim, ele dá esse exemplo, né? Caçar um rinoceronte é uma coisa difícil, né? Não é um javali, né? Sei lá, um rinoceronte, você vai caçar um rinoceronte. Aquilo ali é uma coisa difícil, né? Mas ele fala, mas pelo menos você foi caçar um rinoceronte. Mesmo que você não faça nada, assim, que você não consiga, você foi fazer algo muito, muito difícil. Uma coisa assim que as pessoas falam, uau. Então é mais ou menos isso. Esse exemplo que ele dava. E é isso, é você realmente entender que é algo grande que você está fazendo mesmo. É uma coisa assim. Não existe nada mais elevado que isso. Você realmente buscar a consciência de Krishna é o mais elevado.
Imagina, depois de milhões e milhões de nascimentos, né? Barunam de Mananteg, né? Navamam Prapadyante. Então, a pessoa, ela vai se render a Krishna, entendendo que se ela entende que ele é a causa de tudo, você vai se render a ele. Então você teve muitos nascimentos, você fez muitas coisas, e agora você chegou para se render a Krishna, imagina. Então, claro, você vai ter aí, tem o seu sânscrito, tem o Sukriti, tem a Anarta, tá tudo aí com. E você precisa realmente utilizar as boas ferramentas que você tem. E isso significa ter uma conexão assim bem poderosa com Cristo. Se você utiliza aquilo que você tem. Que, por exemplo, se você de repente a pessoa não consegue cantar tanto, não tem tanta, sei lá, não consegue cantar tanto o Santo Nome, ela vai, sei lá, ler a Escritura, assim, vai escutar o Harikatha, vai fazer serviço. Tudo isso é importante, né? Ou seja, não é uma coisa. Porque como a gente tem essa mania assim de ficar comparando as coisas, a gente acha que não é, que tem que ser só de um jeito, como uma pessoa faz. Não é isso. Claro, tem essas atividades são muito poderosas, né? A gente tem as atividades principais, né, do Santo Nome que são poderosas. Mas se você não consegue isso, assim, não se desanima, faça outras coisas. Mas não tire isso de foco, que o canto do Santo Nome, tentar meditar, fazer Smarana, bom, servir a deidade, e tudo isso vai ser importante para a sua vida. Então você realmente conseguir entender o que você precisa se conectar, essa é a coisa, você precisa entender que você precisa se conectar, e essa conexão ela vai acontecer de uma maneira muito incrível se você se render a Cristo, né? Esse é o ponto. Você precisa se render. Quando você se rende, não importa que você tenha um coração contaminado, não importa se você tem desejos, né? A kama sarva kama va moksha kama dharadi. Assim se explica. Se você tem desejos, se você não tem desejos, não interessa. Você precisa, é melhor você praticar o bhakti, né? Então, se o coração está impuro, se tem muitos, não importa. É melhor seguir isso.